Olá, o meu nome é Marcos Posse e eu queria apresentar a vocês um pouco da história do planejamento e dos seus recursos. No meu caso particular, eu tentei resgatar o que acontecia em 1986, época em que eu já estava há 5 anos trabalhando com montagem de subestações e usinas, e nesse caso me foi solicitado na época que eu fizesse a lista dos equipamentos que nós montávamos, assim como incluir nessa lista a relação de atividades de montagem que permitia, do início ao fim, a conclusão da montagem dos equipamentos. Se você observar direitinho pelas imagens, das fotografias que a gente consegue da época, pela máquina de escrever, nós tínhamos planilhas onde cada equipamento possuía a sua lista de atividades de montagem. Era uma lista que ajudava a identificar junto aos montadores, junto às empreiteiras, o que era referência, o que era significativo de acompanhamento, e o percentual que era colocado era um percentual relativo ao quanto valia aquele trabalho na proporção das suas horas, apenas das suas horas produzidas. Isso mostra que naquela época o conceito de justiça, o conceito de apuração e o conceito de participação de produção era em função das horas trabalhadas. Então a justiça de referência de pagamento estava ligada às horas de produção. São diversos equipamentos e com isso, através de uma pesquisa de campo, foi possível identificar o quanto se gastava, o quanto valia. E a partir daí começou um movimento de estimar o tempo de produção de cada equipamento e, consequentemente, pelo sequenciamento de montagem desses equipamentos, estimar com mais precisão o tempo de execução das obras eletromecânicas. E isso gerou um documento chamado cronograma que permitia que nós acompanhássemos percentualmente em função dessa referência de horas e da referência da quantidade de equipamentos, o quanto a obra, a montagem ia evoluindo. É interessante que em 1986, 1987, isso era a prática que eu vivia e que tinha que reportar andamento. Papel, lápis e em cima de formulários pré-estabelecidos, era assim que a gente reportava o resultado real em relação ao previsto. Já em 1989, com o avanço da tecnologia, nós tivemos outros equipamentos. E aí nós já tínhamos condição até de colocar essas informações dentro desses equipamentos, mas ainda assim a gente não tinha acesso aos equipamentos. E isso não passava de uma ilustração de futuro. Nessa época aí, eu já estava trabalhando não como técnico, mas como engenheiro, e tinha a responsabilidade de programar as obras e tinha a responsabilidade de apresentar os resultados comparativos previstos e reais. Mais uma vez, fazíamos isso dessa forma, uma programação bem geral das diversas subestações de 1 a 12 e a sua representação no tempo. E chamávamos isso de cronograma, o que mostra com bastante clareza o nível de precisão e controle que nós tínhamos. Não significa que a gente vivia na reação ao problema. Havia, claro, a preocupação de antever problemas. E os relatórios eram feitos mostrando como estamos, como deveríamos estar e para onde íamos. Isso já na década de 1990. Então, em 4 anos houve uma grande evolução nos relatórios, porém não houve uma grande evolução, como você pode ver na tela, dos formulários de preenchimento, dos formulários de cadastro das atividades ou das obras. Então, acredito que fica registrado por fotografia como é que a gente desenvolvia o trabalho dentro dos recursos que nós tínhamos. E um diretor resolveu implantar o One Page Information. Era a informação
da obra em uma folha. Nada de relatórios com enrolação. Como estou, como era para estar, para onde vamos e os principais problemas que nós encontramos e os principais problemas que nós pensamos em encontrar. Dessa maneira, o nosso diretor sabia exatamente que nós sabíamos os problemas e que nós deveríamos estar preocupados com eles para que esses gráficos de papel fossem atualizados e não apenas justificados pelos problemas que aconteciam. Nessa época, já em 1992, 1993, esse One Page Information garantia que ninguém daria desculpas. Todos sabiam dos problemas e todos estavam tomando as devidas providências para que eles não acontecessem.